Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano e neste vídeo eu quero trazer para vocês o gabarito extraoficial, claro, né, de Direito Penal da prova da Polícia Militar do Pará para o sexo feminino que ocorreu hoje, né? Hoje é dia 7 de março de 2021. Então a prova acabou acontecendo, a banca foi a IADES, tá? Foi uma prova bastante legal, eu gostei dessa prova, ela não fez nada de pegadinha, né? Foi uma prova até bastante interessante, eu gostei, pediu bastante letra de lei, mas é uma prova que não tem como se recorrer, né? As questões foram bem diretas e dava pra gente resolver ela muito bem. Só te adianto, tá? Todas as questões a gente já trabalhou nas lives, inclusive duas delas a gente tem aí um post no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram, entre lá, a gente faz postagens quase todo dia, né? Trazendo resumos de direito penal, processo penal e outras matérias também. E se possível, deixe um like aqui neste vídeo, é o like que faz esse vídeo, esse canal crescer. Então muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando. Se puder e se quiser também se inscreva no canal, você vai ficar bem antenado em relação ao concurso público, né, direito penal, processo penal, legislação penal especial e ainda de repente até mais matérias se a gente conseguir te ajudar, né? Tudo vai depender do seu engajamento. E se possível, se você tiver algum amigo, né, um colega que tenha feito essa prova, amiga no caso, que tenha feito essa prova, compartilhe esse vídeo, né? E você pode aproveitar também para treinar um pouco. Nada melhor do que você treinar com uma prova de concurso público recém-feita. Até porque na próxima semana nós teremos a prova da Polícia Militar do Pará, agora para o sexo masculino. A prova que eu peguei aqui, acho que ela é o modelo 3, então ela vai da questão 53 até a 56, são 4 questões apenas, tá? Eu vou trabalhar nessa ordem. Se você quiser o material, é só você entrar lá no nosso Instagram, no canal, né, no Juliano Yamakawa, @Juliano Yamakawa, e lá você vai conseguir clicar no linkzinho que tem lá na biografia do meu perfil, e lá você já vai encontrar essas questões. Eu deixei para lá, né, para colocar lá, porque ia demorar muito tempo se eu fosse editar. Então eu prefiro logo liberar aí as questões para você poder conhecer muito bem. Primeira questão, né, questão 53, eu vou ler aqui o enunciado. Vamos lá. No que diz respeito ao tempo do crime, é correto afirmar que o Código Penal brasileiro adotou expressamente como regra em sua parte geral a denominada teoria. Vamos lá então dar uma olhadinha. Então o que nós temos aqui é lei penal no tempo. Eu fiz pelo menos 2 lives trabalhando sobre isso, né, e eu mostrei para vocês que o Código Penal brasileiro adota o que eu chamo da teoria da atividade. Então eu considero o crime ocorrido no momento da sua ação ou omissão. Então neste caso eu adoto para a lei penal no tempo a teoria da atividade, e que no caso seria a resposta letra C. Tranquilo? Então, sem muita dificuldade, aí a gente consegue resolver essa primeira questão. Basicamente, leitura de lei, não teríamos problema nenhum em relação a essa questão. Vamos então para a próxima. Eu quero trabalhar agora a próxima questão que nós temos, que é a questão número 54. A 54, ela veio meio que junto com a 53, agora trabalhando a lei penal no espaço. Então, a primeira questão foi lei penal no tempo e agora a gente fala da lei penal no espaço. Olha só, essa daí também é outro tema que eu falei para você que é bastante importante você tomar um cuidado. Tem bastante regra, bastante exceção. Então, o que eu quero que você conheça, né? Vamos primeiro ler o enunciado para ficar mais fácil. No que concerne a lei penal no espaço, é correto afirmar que o Código Penal brasileiro adotou expressamente como regra em sua parte geral o princípio da... Olha que interessante, primeira coisa que eu tenho aqui, que ele te perguntou a regra, e nas revisões que eu faço, inclusive eu já vou te adiantar, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo vai estar um link, que é a revisão que eu fiz para a Polícia Civil do Paraná, tá? Se você vai fazer a prova da Polícia Militar do Pará, essa próxima semana, eu recomendo que você olhe essa revisão, porque ela resolveu todas as questões que nós temos aqui e pode te ajudar muito para sua prova. Então, eu vou colocar aqui a descrição, se você quiser dar uma olhadinha lá, acho que são 2h30, são dois vídeos, né, na realidade. Pega essas 2 partes aí que eu garanto que você vai gabaritar essa tua prova, tá bom? Bom, voltando aqui para a questão, nós temos a lei penal no espaço, né, a adoção da teoria da ubiquidade, que nós sabemos que o local do crime é tanto o local onde houve a ação ou omissão, onde ocorreu ou deveria acontecer o resultado. Então, diferentemente do que ocorre na lei penal no tempo, em que eu adoto somente a teoria da atividade, no caso da lei penal no espaço, eu tenho a adoção da teoria da ubiquidade, também chamada de mista. Então, o local do crime é tanto o local da ação, né, da atividade, quanto do resultado, por isso seria a teoria da ubiquidade. Mas aqui ele pergunta outra coisa, ele quer saber o seguinte, né,
qual é a regra utilizada, qual o princípio utilizado em regra em relação à lei penal no espaço. Aqui a gente tem que analisar aquela questão da territorialidade, extraterritorialidade. E eu sempre falo para vocês que quando a gente vai estudar a lei penal no espaço, nós temos uma regra, e a regra é que o direito penal brasileiro seja aplicado dentro do território brasileiro, até porque o direito penal é uma expressão de soberania de um país. Então, dificilmente um país permitirá que um direito penal de fora dele, um direito penal estrangeiro, seja aplicado dentro do próprio país. Então, a regra é que nós temos o princípio da territorialidade. Se você dá uma olhadinha aí nas alternativas que nós temos, basicamente a gente já mataria todas as questões, né? A, B, C, D e E. Mas vamos então analisar cada uma delas, não é? A primeira ela falou o seguinte: letra A, territorialidade segundo o qual se aplica a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Essa questão está certa, porque a gente adota em regra a teoria o princípio da territorialidade. Crime praticado dentro do território brasileiro vai ser utilizado a lei brasileira. Isso aí está certo. E quando eu falo que sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, eu estou adotando aí o que eu chamo de territorialidade mitigada. É claro, aplico o direito penal brasileiro nos crimes cometidos no Brasil, mas se o Brasil tiver assinado algum tratado internacional, por exemplo, de imunidade diplomática, esse diplomata ele vai responder conforme as leis do país de origem. Então é possível, né, haver exceções ao princípio da territorialidade. Essa letra A já seria a nossa resposta, tranquilo? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. B, extraterritorialidade incondicionada. O próprio nome já me diz, se é incondicionada, eu não vou ter nenhuma condição para implementar a aplicação da extraterritorialidade. E o que é extraterritorialidade mesmo? É a aplicação do direito penal brasileiro por um juiz brasileiro para um crime cometido fora do território brasileiro. Por isso que se chama de extraterritorialidade. Incondicionada é porque eu não dependo de nenhuma condição para que se tenha a aplicação dessa extraterritorialidade. E eu sempre ensino para vocês que isso é somente para os crimes mais graves contra a República do Brasil. Então vamos lá dar uma olhadinha na letra B. Extraterritorialidade incondicionada, segundo o qual ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ó, tá tudo certo até aqui. Os crimes contra a administração pública brasileira. Óbvio que a administração pública brasileira, o Brasil vai em cima, com certeza, por quem esteja a seu serviço. Até aí tá tudo certo. O problema é essa parte final, ou mesmo em viagem turística. Então não faz sentido nenhum essa parte final e que torna a letra B equivocada. Beleza? C. Extraterritorialidade incondicionada, segundo o qual ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Perfeito, não é? Não, o presidente da República não é o representante que nós temos na República do Brasil? Então, se atentam contra a vida e liberdade dele, vai ser um caso de extraterritorialidade incondicionada. Até aí tá ok. O problema, de novo, é a parte final, mas apenas se o agente entrar no território nacional. Se ele tem que entrar no território nacional, é porque não é incondicionada. Então, a letra C, ela é completamente lógica. Como que é incondicionada se eu tenho que condicionar a entrada no território nacional? Letra C está equivocada. Extraterritorialidade incondicionada, segundo o qual fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime de genocídio, seja o agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Até que também está certo. Desde que não tenha sido absolvido no exterior. De novo, ele coloca uma condição, que é não ser absolvido no exterior. E ele mesmo no enunciado fala que é incondicionada. Então, se você tem um pouquinho de raciocínio na hora, uma sagacidade lá, você já mata C e a D. Mesmo você não sabendo os casos, você já sabe que a CDI está errada, porque ele fala que é incondicionada e coloca uma condição no final. Não tem como. E a letra E, extraterritorialidade condicionada, segundo o qual ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados por não caracterizarem fato criminoso. Erro está aí no final, porque tem que se considerar também fato criminoso lá fora, porque uma das condições que nós temos da extraterritorialidade condicionada, por isso o nome condicionada, é que seja crime, haja imputação tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então não basta que seja crime aqui somente, tem que ser crime lá fora, tá? Então imagina uma situação de aborto, né, que em vários países não é considerado aborto fora do país, né? Por exemplo, Holanda, né? Então, neste caso, não teria, se fosse possível, não é possível, mas aplicar, por exemplo, a extraterritorialidade condicionada não se aplicaria para o aborto, porque se não for crime lá fora, não pode ser punido no Brasil, ainda que aqui dentro seja. Então, a resposta certa fica a letra A mesmo. Questão tranquila, né? A gente conseguiu matá-la com bastante tranquilidade.
Vamos agora para 55. Segundo o Código Penal brasileiro, se um agente de segurança pública, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele agressão ou risco de agressão a uma vítima mantida refém no momento da prática de crimes, isso caracteriza uma excludente de... Olha lá, eu ensinei para vocês um macete que é infalível para a exclusão de ilicitude. Falei para vocês para lembrarem: estado de necessidade, uma situação de perigo atual; legítima defesa, uma injusta agressão; estrito cumprimento do dever legal, atuação de um agente público; e exercício regular do direito, atuação de um particular. Né? Aí nós já percebemos que a letra A está equivocada, porque ele fala o seguinte: culpabilidade consistente em uma coação moral. Não é o caso, né? Então a gente já mata aí. Letra C também não seria culpabilidade consistente em uma situação de inimputabilidade. Tá? Então, na realidade, eu quero ficar com 3 alternativas que nós temos de exclusão de ilicitude neste caso, que seria estado de necessidade de terceiro, legítima defesa de terceiro e exercício regular de terceiro. A gente já elimina de cara exercício regular do direito, porque exercício regular do direito é a atuação de um particular, é um exercício de um direito de um particular, e não é o caso. Aqui nós poderíamos, estado de necessidade também não seria, porque é uma situação de perigo atual. A única que eu poderia marcar pela lógica é a letra D. Né, pelo raciocínio que eu já ensinei para vocês. Mas eu quero trabalhar isso um pouco melhor, porque quando a gente olha aqui, agente de segurança pública, eu falei para vocês para de cara pensar em quem? Estrito cumprimento do dever legal. A única situação que um agente público não terá a atuação de estrito cumprimento do dever legal é quando houver aí uma situação de injusta agressão, porque a injusta agressão descaracteriza o estrito cumprimento do dever legal e leva para a legítima defesa. E olha o que a gente tem no enunciado: se um agente de segurança pública, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele agressão, então tem uma agressão aí, né? Então essa agressão vai descaracterizar o estrito cumprimento do dever legal e levará à legítima defesa. E como não é dele própria, é de um terceiro, legítima defesa de terceiro, a resposta seria a letra D. Muito tranquila também para a gente resolver essa questão, eu tenho certeza que você não teria dificuldade. Vamos então para a nossa última questão, que é a 56. Então a primeira trabalhou lei penal no tempo, a segunda lei penal no espaço, a terceira excludente de ilicitude e a quarta a gente vai trabalhar excludente de culpabilidade, tá? Todos temas exauridos, né? A gente fala muito sobre esses casos aí. Vamos lá então trabalhar a 56? Com base no tratamento jurídico penal com relação à imputabilidade penal, é correto afirmar que o Código Penal brasileiro prevê expressamente em sua parte geral a inimputabilidade penal em razão da emoção ou da paixão. Lembra o que é inimputabilidade? Imputabilidade é ter discernimento, não é? É o primeiro elemento que nós temos lá na culpabilidade. E ser imputável é então ter discernimento para se entender como pessoa, concorda comigo? E inimputabilidade é não ter discernimento. O Código Penal diz que a emoção e a paixão não afasta a culpabilidade. Então, o fato de você agir com emoção, paixão, isso daí não vai impedir que você responda. Um bom exemplo, né? Por exemplo, você pega seu marido, sua mulher lá na cama com outra pessoa, e daí você, num acesso de fúria, né? Você acaba matando os dois lá. Você não pode alegar inimputabilidade, mesmo que você tenha agido lá no calor da emoção. Tranquilo? Isso daí é bem tranquilo para a gente poder superar e ir para a letra B, né? Isenção de pena para o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. É exatamente a resposta certa, porque eu falei para vocês e fiz um post mostrando para vocês que a inimputabilidade por embriaguez, ela só ocorre em um caso. Quando essa embriaguez é completa, né? O cara tem que estar completamente fora de si e é proveniente de caso fortuito ou força maior. O que seria esse caso? Eu dou exemplo que aconteceu com meu amigo, eu sempre conto essa história, que ele foi fazer um exame de endoscopia e levou a namorada, ex-namorada dele, depois desse episódio, para poder acompanhar, né? Para poder dirigir. E o que aconteceu? Ele fez endoscopia e ficou completamente maluco, né? Deu ruim, porque você toma um remédio antes de fazer endoscopia, os caras vão enfiar um cano na sua boca. E daí deu um ruim nele lá, bateu mal o remédio que ele tomou, ele ficou louco, né? Não conseguia nem... Ele, tipo assim, perdeu a noção das coisas. E a ex-namorada dele, então, se aproveitando da situação, começou a fazer pergunta que não deveria ter sido feita, né? E daí ele acabou entregando um monte de história meio sórdida, né? Então ela acabou terminando com ele. Eu sempre brinco na aula, será que isso daí ela deveria terminar? Porque ele estava sendo inimputável, não poderia aplicar essa pena a ele. Então, neste caso, foi proveniente de fortuito, ele não queria ficar bêbado, embriagado, tá bom? Então é a hipótese que nós teríamos aí de inimputabilidade, a resposta certa seria a letra B. Vamos olhar as outras, então, C.
inimputabilidade penal em razão da embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou por substâncias de efeito análogos. As duas outras modalidades que nós temos no Código Penal de embriaguez, que a voluntária é quando você quer beber e quer ficar loucão, né? Depois que saiu da prova você vai ficar assim, não é? E a culposa é aquela que você bebe, você quer beber, mas você não quer ficar bêbado, você fica sem querer. Nas duas hipóteses você vai responder normalmente, tá? Não há hipótese de inimputabilidade, então C está errada. D. Inimputabilidade penal para os menores de 18 anos de idade. Aí tá certíssimo, né? Exceto para os crimes hediondos ou equiparados. Pô, pelo amor de Deus, não é porque o crime é hediondo que o menor de idade vai responder por crime, tá? O menor sempre responde apenas por ato infracional. A gente já para por aqui, não tem mais o que discutir, já tá errado. E a letra E, redução da pena para aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Bom, na realidade, deixa eu dar uma olhada que parece até que essa daí não está errada, né? Vamos ver aqui, redução da pena para aquele que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de... Não, inteiramente não, né? Porque se ele é inteiramente incapaz, aí é isenção de pena. O problema todo está nessa expressão, inteiramente, porque se ele perde completamente o discernimento, ele vai ser considerado inimputável, então não é redução de pena, no caso, é isenção de pena. Tranquilo? Pô, até eu meio que, né, que a gente está fazendo que quem faz ao vivo, né? Eu peguei agora as questões que estou fazendo. Então a resposta certa seria mesmo a letra B. Tranquilo? Beleza? Então com isso a gente termina essa prova. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da explicação, eu acho que foi uma boa revisão para você aí, né? Deu para treinar bem essas questõezinhas. Eu gostei da prova. Uma prova bem tranquila, só parte geral, né? Não caiu nada da parte especial. E se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se possível, tá? E compartilhe esse vídeo. A gente se encontra na próxima semana, a gente vai fazer bastante coisa para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!